Você se sente uma pessoa muito preocupada? Imagine uma cena. Alguém que você ama, tentando te acalmar, tentando te deixar menos preocupado. Mas então um pensamento invade a sua cabeça. Eu sei que fico imaginando o pior, mas eu não consigo evitar. Mesmo quando as pessoas me dizem que tudo vai ficar bem, eu não consigo parar de preocupar. Tento expulsar essa preocupação, esses pensamentos da minha mente, mas eles sempre voltam. Você se sente assim? Então, esse vídeo e essa série sobre ansiedade é para você. Nela, nós abordamos 7 estratégias para lidar com a ansiedade. E nesse vídeo, ao final dele, você saberá qual é a terceira dessas estratégias. Acompanhe. Quem é muito preocupado está familiarizado com alguns comentários. Tente ser mais positivo. Você não tem nada com que se preocupar. Tudo vai ficar bem. Embora essas frases sejam carinhosas, e embora, na maioria das vezes, essas frases venham de alguém que a gente ama, elas não ajudam. Definitivamente, elas não têm o efeito esperado. E a pessoa muito preocupada sempre encontra razões para se preocupar. Dentre as razões encontradas por uma pessoa muito preocupada, estão algumas delas. Talvez eu encontre uma solução se eu continuar me preocupando. Se eu estiver muito preocupado, eu vou encontrar uma solução. Ou eu não quero deixar escapar nada. Vou checar cada detalhe. Ou então, se eu continuar pensando nesse assunto, eu vou enxergar algum detalhe. Eu vou encontrar algum elemento que está me escapando e talvez isso seja a solução. Essas são razões que as pessoas preocupadas dão para continuar alimentando a sua preocupação a respeito de pessoas, de eventos, de fatos ocorridos, a respeito do futuro. Essa é a característica básica das pessoas muito preocupadas. Nós vamos falar agora de algumas estratégias que definitivamente não funcionam quando você quer lidar de uma maneira mais saudável, mais eficiente e mais eficaz com as suas preocupações. Nessa série, nós já abordamos 4 dessas estratégias que não funcionam. E nesse vídeo, vamos falar de mais 2. A primeira delas é quando a pessoa tenta evitar pessoas, situações, elementos que lhe causam preocupação. Ou então, quando ela tenta protelar. Exatamente. Ela adia uma determinada tarefa, ela procrastina. Isso dá uma certa sensação de segurança. Por um certo tempo, a pessoa se sente confortável, se sente relaxada, porque afinal de contas ela está evitando aquela atividade, aquele compromisso, aquela tarefa que lhe deixa muito ansiosa, que lhe deixa muito preocupada. Imagine uma pessoa que precisa fazer uma apresentação no trabalho. Ela tem que marcar a data, já está tudo programado, no entanto ela vai adiando, vai procrastinando. Por quê? Lidar com uma apresentação em público é algo que ela definitivamente não quer. Ou então, aquela pessoa que precisa fazer uma tarefa desagradável, fazer um check-up, um exame e tem muito medo do resultado, tem medo de ir ao médico, tem medo de receber o diagnóstico. Então ela evita, não marca a consulta, não vai ao laboratório, inventa 1001 desculpas para não ter que encarar aquela situação que a deixa totalmente ansiosa. Essa procrastinação dá um certo alívio. Por um tempo, a pessoa se sente segura.
ela se sente tranquila. Afinal de contas, ela não está tendo que lidar com aquele gatilho, com aquele fato que dispara, que leva ao máximo a sua preocupação. O problema dessa estratégia é que ela reforça um sentimento de incapacidade. Essa estratégia, cada vez mais, te faz sentir impotente para lidar com a situação. Você parece não encontrar forças. É como se você tentasse evitar algo que precisa ser encarado. A preocupação, aquilo que ativa a nossa ansiedade, precisa ser reconhecido, precisa ser acolhido. Em algum momento, teremos de lidar com essa situação. Em algum momento, teremos de despertar em nós mesmos potenciais, habilidades e a capacidade de confrontar a nossa própria ansiedade, a nossa própria insegurança. É por isso que essa estratégia da procrastinação, de evitar-se a atividade, pessoas e circunstâncias que nos trazem preocupação, acaba não funcionando. Essa estratégia não é a mais adequada. Ela pode trazer algum alívio momentâneo, como todas as estratégias ineficazes, mas a longo prazo, acredite, você não irá à fonte do problema. Você não vai encarar a essência do que lhe causa ansiedade. A segunda estratégia ineficaz para lidar com a ansiedade ou com a preocupação extrema é a alienação e a fuga. Essa estratégia é complicada e muito séria. Muitas pessoas se entregam ao vício da bebida, das drogas, ao vício da comida, ao vício do açúcar, por conta da ansiedade. Pesquisas têm revelado que as pessoas cada vez mais se entregam ao vício do álcool, das drogas e mesmo da comida por conta de uma excessiva preocupação. Se sentem incapacitadas, impotentes para administrar a própria vida ou as intempéries, os desacertos, os altos e baixos da existência. Isso tem levado uma multidão de pessoas a comportamentos destrutivos. O número é avassalador. Se você se enquadra nesse número de pessoas, então preste atenção no que eu vou dizer. Essas estratégias de fuga, é claro, elas proporcionam uma espécie de efeito analgésico. Quando você come muito açúcar, quando você come muita comida, quando você usa muita bebida alcoólica ou mesmo quando utiliza drogas, isso anestesia a sua percepção. Isso te tira de órbita, te tira do mundo real onde estão os elementos que te causam preocupação, angústia, estresse, ansiedade. Te tiram do mundo real em que você se sente impotente, incapaz de confrontar, de enfrentar e de resolver essas questões de uma maneira mais saudável. A questão é que, com o tempo, à medida que o vício se instala, à medida que você avança nessa estrada, você se torna cada vez mais impotente. O vício anestesia. Pode até ser um analgésico, pode até lhe trazer um prazer momentâneo, um alívio fugaz, rápido, mas ele também te incapacita cada vez mais. Você vai perdendo a capacidade de observar, vai perdendo o seu poder de avaliação, o seu discernimento e mais,
a sua capacidade de autodomínio, de autodeterminação, você perde a sua autonomia. O vício, seja da comida, da bebida, das drogas, se torna uma grande muleta e, com o tempo, você é incapaz de andar com as próprias pernas. Muito ineficaz essa estratégia. Ela pode ser sedutora, mas acredite, ela definitivamente não funciona. Talvez ela seja a mais ineficaz e a mais destruidora de todas as estratégias adotadas para lidar com a ansiedade e com a preocupação. Se você se sentiu identificado, se você está utilizando essas estratégias ineficazes, aproveite para acompanhar essa série. E nesse vídeo, nesse momento, eu começo a falar de uma terceira estratégia, essa sim, para você lidar de maneira eficaz. Uma estratégia que vai te fazer sentir capaz, com autodomínio, no pleno uso das suas potencialidades e das suas forças. Você se sentirá bem, não por um momento fugaz, mas por um tempo prolongado. Você aprenderá a lidar melhor com as preocupações e com a ansiedade. Nos vídeos anteriores, nós já falamos de duas estratégias, mas hoje nós vamos falar de uma muito especial. Você já deve ter assistido aqueles filmes americanos sobre julgamento de crimes, aquele júri popular norte-americano, cheio de surpresas, de provas que chegam na última hora, de viradas espetaculares que deixam a gente sem fôlego. Pois bem, você já percebeu que em todo júri sempre tem um réu? Alguém que está sendo julgado? Alguém que está ali confinado, acuado, esperando a decisão dos jurados? Esperando a sentença do juiz? A pessoa ansiosa se sente, de certo modo, encurralada. É como se as preocupações a confinassem num lugar estreito. Ela parece não ter ar para respirar. Parece que os seus movimentos foram tolhidos. Afinal, ela não consegue pensar em outras coisas. Ela não consegue relaxar. Ela não consegue se sentir bem. Não consegue agir de maneira espontânea. É como estar preso. É como ser uma personagem de um desses filmes sobre júri, sobre apuração de crime. Pois bem, a estratégia que vamos abordar hoje tem a ver com isso. Tem a ver com esses filmes norte-americanos. Só que, ao invés de você estar sentado no banco dos réus, outra pessoa deverá sentar. Sabe quem? A estratégia de hoje para lidar com a ansiedade e com a preocupação é colocar as suas preocupações no banco dos réus. Imagine a cena. 2 policiais algemam as suas preocupações, ou uma delas. Escolha a principal das suas preocupações. Imagine que ela foi algemada e ela está sendo conduzida por 2 oficiais, por 2 policiais. E ela então se senta no banco dos réus. E quem vai interrogá-la? Você. Você será o promotor desse caso. Você vai interrogar a sua preocupação. Vai confrontá-la. Vai fazer um relatório. Vai obter o máximo de informações sobre essa preocupação ou sobre esse conjunto de preocupações. Então,
essa estratégia pode ser comparada a um filme muito interessante, a um júri norte-americano em que o réu é a sua principal preocupação. Está preparado? Pegue papel e caneta, que eu vou te dar algumas dicas. Afinal de contas, esse interrogatório precisa ser conduzido com uma certa técnica. E eu vou te apresentar algumas delas, algumas técnicas, alguns procedimentos para que você utilize essa estratégia da maneira mais eficaz possível. Preparado? Caneta e papel na mão? Então vamos. Como todo interrogatório, esse deve começar com um título. E eu sugiro um. Sugiro que você escreva assim: Registro das preocupações de... e coloque o seu nome. Então, por exemplo, Registro das preocupações de Haroldo. Ou Registro das preocupações de Ana, de Manuel, de Joaquim. Coloque o seu nome. É um registro. Nós vamos começar agora com o interrogatório. Ele já tem título e agora você vai colocar o horário. O horário que a preocupação surgiu. Por exemplo, 16 horas do dia 2 de julho de 2019. 3 de setembro de 2020. Uma data. Depois da data, você vai descrever o que você estava fazendo, o que estava acontecendo quando você foi tomado pela preocupação ou por aquela grande onda de ansiedade. Estava cozinhando? Estava cuidando das crianças? Estava indo para o trabalho? Lembre-se, tem que ter todo um clima de filme norte-americano. Todos os detalhes. Descreva exatamente o que você estava fazendo, em poucas palavras, mas com detalhes. Depois disso, anote como você estava se sentindo no momento que surgiu a preocupação. Você já descreveu o que estava fazendo. Eu quero saber agora como você estava se sentindo. Você estava alegre e surgiu a preocupação? Ou você já estava triste quando começou a ficar ansioso? Você estava assim um pouco cansado quando aquela preocupação imensa invadiu todo o seu ser? Descreva o seu estado emocional. Ele é muito importante. Agora, o momento mais esperado. Em todo o interrogatório, eu preciso qualificar o réu. Qualificar significa nome, endereço, todas as características. E aqui, o réu é a sua preocupação. Qual é essa preocupação? É importante que você descreva ela com bastante honestidade, com muita transparência. Lembre-se, esse interrogatório é privado. Necessariamente você não precisa deixar que ninguém o veja. É só para você. É só para te orientar na utilização dessa estratégia. Talvez você esteja se sentindo só e esteja pensando: eu vou ficar sozinho, eu vou ficar sozinha, eu não vou encontrar alguém. Depois que eu terminei esse relacionamento, acho que eu não consigo mais encontrar outra pessoa. Escreva. Perdi meu emprego. Eu sinto que não tenho capacidade de encontrar outro à mesma altura, que pague o mesmo salário. Depois dessa pandemia, tudo mudou. Não sei se eu estou preparado
para a volta. Meus filhos cresceram. Eu vivi a vida inteira cuidando deles. E agora está um vazio aqui em casa. O que eu vou fazer? Como que eu vou lidar com esse ninho vazio? É importante que você seja sincero. É importante que você gaste um tempo descrevendo a sua preocupação. Isso faz com que ela se torne mais clara, faz com que ela se torne mais objetiva na sua mente e no seu coração. Saber exatamente com que tipo de força você está lidando. Que réu é esse? O que ele lhe causa? Quais são as características? Em seguida, eu preciso que você faça uma avaliação. Toda vez que surge essa preocupação, quão ansioso ou ansiosa você se sente? 10%? 30%? 40%? 80%? 90%? 100%? Qual o percentual de ansiedade essa preocupação lhe traz? É importante que a gente avalie o grau, porque você terá vários relatórios como esse. É claro, você não tem apenas uma preocupação, é um relatório para cada preocupação, é um interrogatório para cada réu. Avalie qual o grau de ansiedade essa preocupação lhe provoca. Esse dado é fundamental. Próximo passo do relatório. Depois que veio a preocupação, depois que você foi invadido por essa preocupação e ficou ansioso ou ansiosa num grau X, 30%, 40%, 50%, 70%, o que você fez? Procurou chocolate para comer? Saiu andando pela casa? Acendeu um cigarro? Pegou uma bebida alcoólica? Começou a xingar? Começou a ficar nervoso com as pessoas da família ou com as pessoas do trabalho? O que você fez? Qual foi a atitude, a conduta, as palavras que surgiram depois desse estado de preocupação e de ansiedade? É importante anotar tudo isso. Lembre-se, é um relatório, é um inventário e nós precisamos saber o que você costuma fazer quando uma determinada preocupação lhe invade. E por fim, depois de fazer isso, depois de comer chocolate mais do que você podia, como você se sentiu? Como você se sentiu não com a preocupação, isso já foi anotado. Eu quero saber como você se sentiu com essa ação adotada. Foi eficaz? Esse comportamento que você teve, depois de se sentir ansioso, ansiosa, resolveu o problema? Como você se sentiu? Culpado? Culpada? Constrangido? Constrangida? Impotente? Triste? É importante registrar esse novo estado emocional. Lembre-se, nós temos aqui uma sequência. Como você se sentia antes da preocupação e agora como você se sente depois de ter feito algo para diminuir a sua preocupação. São estados emocionais distintos e é importante anotar tudo isso. Vamos a um exemplo? Digamos que num sábado, às 9 horas da manhã, você estava acordando. Você estava um pouco triste.
com essa pandemia, com essa quarentena, com o isolamento. E então surgiu a preocupação com o trabalho. Afinal, você perdeu o emprego, está desempregado e se preocupa com o sustento da família, com seu próprio sustento. Essa preocupação começa a te invadir. E você então percebe os sinais da ansiedade tomando conta do seu ser. Quão ansioso você se sente? Você começa a perceber que essa ansiedade atingiu um percentual de 90%. E então, você levanta e começa a andar agitado pela casa. Começa a comer desesperadamente. Vai na geladeira, sabe que não pode comer determinadas coisas, ou pelo menos não pode comer na quantidade que você está comendo, mas a ansiedade é muita preocupação. Você então come da maneira que não podia e agora, além de ansioso ou ansiosa, você ainda está se sentindo culpada. Está se sentindo impotente. A ansiedade não foi embora. Eu desenhei aqui um quadro, uma situação, que deve ser anotada nos mínimos detalhes, de acordo com essa sequência que eu te passei. Confronte. Coloque essa preocupação, essa ansiedade no banco dos réus. Anote cada um desses elementos. Quando esse relatório estiver concluído, nós vamos agora para o segundo passo da nossa estratégia. Preparado? O próximo passo é confinar ao máximo essa preocupação. Lembre-se, toda essa estratégia desse vídeo está baseada em um ponto fundamental. Você saiu do banco dos réus e quem sentou nele foi a sua preocupação. É ela que vai se sentir enclausurada. Então, a partir de agora, que você sabe o padrão, a partir desse momento que você tem um relatório, que você identificou como surge, quais são as características da sua preocupação, nós vamos adotar uma ação concreta para lidar com ela. Essa estratégia desse vídeo está baseada nessa ação. Você vai determinar, escute bem, você vai determinar um momento certo, um tempo para se preocupar. Exato. A preocupação surgiu quando você acordou no sábado. Não pode ser assim. O réu dessa história é a preocupação, não você. Não é você que tem que se sentir subjugado, é a preocupação. Então você vai determinar meia hora por dia para se preocupar com essa preocupação, com essa. Pode ser que você estabeleça outros horários para outras preocupações. Cuidado para não encher o seu dia apenas com preocupações, por favor. Mas para essa preocupação, por exemplo, de ter perdido o emprego, você vai dedicar meia hora, uma hora, todos os dias. O horário precisa ser fixo. Você vai estabelecer dia e hora. É como um compromisso. É como uma reunião. É como um encontro. Algo que você marca na agenda. E você pode marcar na sua agenda. Horário de me preocupar com a falta de emprego. É sério. Quando você determina o horário, é você que está retomando a autonomia. É você que está assumindo o controle. É você que está interrogando o réu.
É você que está confinando a preocupação. Não é ela que está te encurralando. Não é ela que está te espremendo. Ela não pode chegar assim a qualquer horário, em qualquer local, no meio de qualquer atividade e requisitar todas as suas emoções, toda a sua cognição, todo o seu talento e as suas habilidades. Não. É você que determina o horário de conversar com ela. Pode ser que você estabeleça 11 horas da manhã, todos os dias, de segunda a sábado. Dê um descanso, dê um intervalo no domingo. De segunda a sábado, 11 horas da manhã, durante 45 minutos, eu vou me preocupar com a falta de emprego. Lembre-se, você tem o relatório em mãos. Agora você sabe detalhes sobre a sua preocupação? Agora você estabeleceu um horário específico para ela. É aquele horário. E você vai utilizando a estratégia do primeiro vídeo, lembra-se? Separar preocupações produtivas de preocupações improdutivas? Assista ao primeiro vídeo. Reveja o primeiro vídeo. Você vai fazer a mesma coisa. Separado um tempo para a sua preocupação, ela será tratada de uma maneira mais eficaz, mais saudável. E por fim, nessa estratégia, para fechar o conjunto de atividades dessa estratégia específica, é importante que você também anote um elemento. Quais são as crenças? Exato, crenças que essa preocupação ativa no seu ser. Por exemplo, eu nunca me dei muito bem com o emprego. É uma crença. Eu nunca trabalhei exatamente com o que eu gosto. Eu sempre fiz aquilo que meu pai e a minha mãe me pediram, não o que eu queria fazer. Meu trabalho nunca me deu prazer. Eu nunca me senti realizado com esse trabalho. É importante que você tome contato. É importante que você tenha exata noção de quais crenças estão envolvidas nessa sua preocupação. Porque essas crenças são o combustível das estratégias que você adota, muitas delas ineficazes, para lidar com essa preocupação. Nós vamos abordar isso nos próximos vídeos. Em algum momento, você terá que refazer essas crenças, terá que confrontá-las, terá que examinar se elas são realmente razoáveis, se elas realmente podem te ajudar a enfrentar as questões objetivas que você está vivendo. Agora, basta que você tome conhecimento, tome consciência de quais são essas crenças, de onde elas vêm. É importante isso. Feito isso, preenchido o relatório, estabelecido um horário para lidar com a preocupação e sabendo quais crenças estão envolvidas nessa sua preocupação ou nessa sua ansiedade, você aprendeu uma estratégia poderosíssima para lidar com uma ansiedade. E eu espero que você aplique tudo o que eu disse aqui, que você realmente coloque em prática e tenho certeza, começará a sentir os resultados imediatos
da transformação. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal Odisseia. Clique no sininho para você receber as notificações. E se você gostou, dê um like. Esse vídeo faz parte de uma série que trata da ansiedade. É o terceiro vídeo da série. No primeiro vídeo, nós apresentamos uma estratégia muito eficaz, aprendendo a separar preocupações produtivas de preocupações improdutivas. No segundo vídeo, nós apresentamos a segunda estratégia, aprendendo a desenvolver aceitação e comprometendo-se com a mudança. Não deixe de assistir cada um deles.